Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade a esse projeto, com essas aulas que acredito que tem acrescentado bastante. E, mais uma vez, agradecer a parceria com o CRO, que está fornecendo esses certificados dessas aulas. E antes de apresentar o nosso próximo tema, gostaria de chamar a atenção a um ponto que a gente colocou na primeira aula, mas que algumas pessoas têm driblado isso, que é a questão das doações. Muita gente tem entrado nas aulas sem que faça doação, driblando por algum outro meio. Então, acredito que eu apelo nesse momento para a consciência de cada um. Talvez o valor que a gente peça para as doações não faça diferença para você, mas com certeza faz diferença para uma família que hoje à noite vai dormir sem alimento e que a gente pode estar ajudando. Então, se você está aqui e não fez sua doação, eu peço que nos procure para que a gente consiga fazer isso e ter o número máximo de alimentos, porque nós temos notado que é uma incompatibilidade entre o número de pessoas na aula e o número de pessoas que fizeram a doação. Porque por trás de todo esse aprendizado que nós estamos tentando trazer aqui, tem uma causa social de ajudar muita gente que não tem condição de levar alimento para o próprio sustento dentro da casa. Então, nós queremos poder ajudar o número máximo de pessoas. Talvez muitos de nós não saibamos o que é sentir fome, mas muita gente sabe, e ainda mais agora com a pandemia houve um aumento do número de famílias vivendo em extrema pobreza. Então, se nós pudéssemos ajudar um número maior, seria muito mais gratificante, acredito que para cada um. Então, se você não fez sua doação, eu peço que nos procure. Na própria página tem o Instagram da Fabiana, pode procurar pelo meu, pode entrar em contato por WhatsApp ou por e-mail, para a gente estar resolvendo esse ponto, para que a gente consiga ajudar muito mais pessoas do que o valor que nós já temos. Então, hoje a gente começa a entrar numa nova fase do nosso projeto, em que a gente vai conhecer algumas especialidades dentro da odontologia. E a primeira especialidade que a gente traz aqui hoje é aquela que, como eu mencionei na última aula, geralmente quando a gente está no primeiro período, 70% a 100% da turma fala, eu entrei aqui para fazer isso, que é a cirurgia bucomaxilofacial. Hoje a gente traz o tema cirurgia bucomaxilofacial da residência à carreira profissional. E quem vai falar para a gente é o Lucas, mas acho que ele já está presente aí. E já está com a palavra. Pode começar quando quiser, professor. Valeu, Vitor. Obrigado, né? Primeiro, agradecer a todo mundo pela confiança. Eu vou pôr o óculos aqui que tá chegando a idade, tem hora que não enxerga bem. Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo tranquilo? Perfeito. Beleza. Bom, agradecer vocês pela confiança, né? Pelo convite também. É sempre um prazer estar levando essas palestras assim, principalmente essa palestra que eu tenho um carinho enorme, assim, que é justamente falar isso. Falar desde esse começo, né, contar um pouquinho da minha história também, não só minha, como de muitos cirurgiões bucomaxilos aí do Brasil, e compartilhar com vocês alguns casos que eu vivenciei na residência e que eu vivenciei até hoje, que eu tenho um carinho enorme, né? Pessoas que a gente consegue transformar a vida, pessoas que a gente consegue reabilitar. Então, assim, o que você falou de no primeiro semestre, todo mundo quer ser buco, realmente a minha paixão também veio desde o primeiro semestre. Eu fui convidado ali por um professor, eu não entrei querendo, mas eu nem sabia que existia isso, nem sabia que dentista podia fazer isso. E ali no primeiro semestre eu fui convidado por um professor, por um plantão, e quando eu vi aquele mundo assim, eu falei, não, é isso aqui que eu quero ser para sempre, né? Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Tenho certeza que tem vários casos aqui que vocês vão amar, é bem legal. E é isso aí. Na hora que puder começar, você me avisa que a gente já começa. Pode começar, quando quiser. Então, beleza. Galera, ó, primeiro meu nome é Lucas. Eu vou começar a apresentar aqui. Vocês só me falam se está apresentando a do apresentador ou só um pouquinho. Certo, já está apresentando. Já, né?
Vocês estão vendo aqui o slidezinho certinho? Sim, sim. Então, beleza. Bom, eu queria deixar à vontade, se durante a palestra alguém quiser fazer qualquer pergunta, pode fazer, tá? Não precisa esperar até o final, não vai atrapalhar de maneira nenhuma. Fica até mais legal, mais gostoso de conversar. Então, você fala, professor, tem uma dúvida, o que que é isso? Como é que faz isso? Enfim, então, independente do que vocês tiverem dúvida aí, vocês podem falar, a gente pode ir conversando, para não ficar esse negócio eu com o computador, né? Eu dou aula aqui também, eu cobro muito isso dos meus alunos, falo, ó, tem que estar junto, tem que estar presente, senão fica só eu falando para um computador aqui, e esses novos tempos aí não são bons, né? Mas enfim, Malan Instituto Odontológico, né, é a minha clínica aqui, falando um pouco de mim, eu fui graduado pela Universidade de Várzea Grande, em Mato Grosso, né? Fica ali pertinho de Cuiabá, na verdade são coladas as cidades. Fui bolsista do ProUni, 100% lá. Fiz minha residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no Hospital Regional de Cacoal, em Rondônia, né? Eu passei também na primeira fase de Cuiabá, mas como eu já tinha feito estágio em Rondônia e tinha visto um volume muito grande de cirurgia lá, eu optei por ficar em Rondônia, né? Lá era uma vaga só por ano. Eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como é que acontece ali em Rondônia, em Cacoal. Cacoal é a única cidade de Rondônia que tem, né, essa residência, em nenhum lugar mais de Rondônia tem. Hoje eu sou professor de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, oral menor e de periodontia na finca, aqui em Vilhena também, e sou proprietário do Malan Instituto Odontológico, né? Eu opero também em Cuiabá, né? Eu sou cuiabano, tem 5 para 6 anos que eu estou em Rondônia. Não, tem 6 para 7 anos que eu estou em Rondônia. Então eu sou cuiabano, então as minhas raízes são muito fortes de lá. Então até hoje eu opero lá com vários parceiros, alguns cirurgiões bucomaxilo também, mas hoje a minha casa é aqui em Vilhena, Rondônia. Bom, falando um pouco sobre a residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu vou falar como é que funciona aqui em Vilhena, aqui em Vilhena não, aqui em Cacoal, né, Rondônia, é uma cidade que fica a 200 quilômetros aqui, e tem várias residências que são parecidas, a maioria vai mudar só a quantidade de vaga, mas a hierarquia que funciona é quase que igual. Conheci várias durante meu tempo de residência, conheço vários residentes, tenho contato com vários residentes até hoje, alunos também que querem fazer a residência me procuram, às vezes, para ver um pouco de material, alguma coisa do tipo. Então, a maioria, todas são parecidas. Esse aqui é o nosso complexo hospitalar, lá do Hospital Regional de Cacoal. Então, é um hospital grande, sim, é um hospital com uma infraestrutura muito grande, né? Eu mesmo, quando vim de Cuiabá para Rondônia, me surpreendi, porque na minha cabeça eu ia encontrar só índio aqui em Rondônia. Falei, meu Deus, para onde que eu estou indo? E quando eu vim fazer a prova, eu tinha muita gente de todo lugar, tinha gente de Brasília, de São Paulo, eu era de Cuiabá, e a gente se encontrou e falou, cara, o que, que a gente está fazendo aqui? E quando eu fiz pela primeira vez, eu fiz como treineiro, né? Eu não era formado ainda. E eu fiquei a meio ponto só de passar naquela prova, quando eu fiz. E aí os preceptores me convidaram, falaram, cara, vem para cá fazer um estágio e tal. E eu fui, foi quando eu me surpreendi com o Cacoal, Rondônia, né? Esse é o nosso HRC, Hospital Regional, ele é um hospital regulado, né? E aqui nós temos o Euro. Esse aqui é o Hospital de Urgência e Emergência. Qual que é a diferença? O Hospital de Urgência e Emergência é aquele hospital que a gente chama de porta aberta, né? Então, igual o pronto-socorro, por exemplo. Qualquer um que chegar lá tem que ser atendido. Diferente, por exemplo, do regional que eu mostrei primeiro, é um hospital regulado. Então, você dá a entrada no Euro e ali você vai ser, por exemplo, o paciente precisa de uma cirurgia eletiva, né? Aquela cirurgia que pode esperar um pouquinho mais. Com um ortopedista, com bucomaxilo, com neuro, enfim. Aí esses pacientes eram levados para esse hospital regional para serem operados, né? Então, no hospital regional não adiantava você chegar lá, por exemplo, acidentado, que não te teria atendimento. Você teria que ir para o pronto-socorro, ou para o Euro, no caso aqui, né? Aqui um pouquinho das instalações lá dentro, né? O centro cirúrgico. O centro cirúrgico é bem novo, porque o hospital lá é muito novo. Então é tudo bastante moderno lá dentro. A gente tem o centro de auditórios, onde a gente já apresentou vários e vários trabalhos aqui nesse centro de auditório. É um hospital bem bacana. Aqui já é o regional, né? A máquina tomográfica ali que a gente tem lá. Não é a imagem da internet, tá, gente? Eu peguei de Rondônia, mas é do hospital mesmo, aqui nossas enfermarias. Para você ter uma ideia, por exemplo, de um paciente que precisa de uma ressonância aqui em Cacoal,
ele em questão de uma hora e meia, ele está com essa ressonância pronta, né? Aqui a gente tem UTI pediátrica também, então assim, ó, é uma estrutura invejável em Rondônia, né? Mesmo sendo no interior, em Cacoal, mas é uma estrutura que, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu me surpreendi demais, demais mesmo. E por isso que eu escolhi fazer minha residência ali, né? Essa é a minha clínica, né? Um pouquinho dela, a recepção, a fachada. Uma lanche instituto odontológico, é um sonho realizado, com certeza, essa clínica, é o meu cantinho. Aqui eu não só atendo aqui no instituto, mas eu atendo também em outras clínicas, né? Na cidade inteira nós temos 4 bucomaxilos só, para você ter uma ideia. Uma cidade de cento e poucos mil habitantes, né? Contando assim, todo mundo mesmo. E a demanda é muito grande aqui, então a gente acaba atendendo no hospital, em outras clínicas, mas esse aqui é o meu cantinho, é o lugar que a gente gosta de estar. Bom, deixando agora isso de lado, vou falar um pouquinho de como funciona a residência aqui em Cacoal. Ela tem uma duração de 3 anos, né? Na verdade, toda residência bucomaxilo tem a duração de 3 anos. Ela é dedicação exclusiva, ou seja, você não pode trabalhar enquanto estiver na residência, né? Enquanto você está na residência, você não pode trabalhar. Aqui no hospital eles liberam um pouquinho sim, só que não dá no R1, né? Você vai perceber que, por exemplo, como são 3 anos, tem o residente do primeiro ano, residente do segundo ano e o residente do terceiro ano, que é o que está formando. Então a gente não chama de residente do primeiro, a gente chama de R1, R2 e R3, né? E no R1 é quase que impossível trabalhar, não tem como. Mas a partir do R2 começa a melhorar um pouquinho, a partir de saindo do R1 ali, começa a melhorar um pouquinho, e a gente consegue fazer uma coisa ou outra fora do consultório, né? Mas a rotina vocês vão ver que é bem apertada, bem apertada. Então, a dedicação exclusiva. Aqui no caso tinha uma vaga por ano. Em Cuiabá, onde eu passei na primeira fase, eram 3 vagas por ano. Então, ao todo eram 9 residentes, né? 3 de cada ano, 9. Aqui em Cacoal são 3 no total, então uma vaga por ano. Quando eu fiz a prova, eu disputei com 17 pessoas, se eu não me engano, né? Então eram pessoas do Brasil inteiro que vêm fazer, assim como eu, né? Saí de Cuiabá para fazer em Rondônia. E é isso. Bom, ela é composta por uma prova teórica, uma prova oral e a prova de títulos, né? No meu primeiro ano, que eu fiz como treineiro, a minha prova de títulos os meus títulos eram muito pequenos, né? Então, eu consegui aí no último ano de faculdade dar um boom no minha titulação, né? Apresentei vários trabalhos, eu tinha já um projeto de TCC, eu dei uma mudada nele, para conseguir fazer um outro trabalho desse meu TCC, né? Porque ele não era na área cirúrgica, mas ele tinha algo a ver, falava sobre o carcinoma espinocelular. Então eu consegui puxar um pouquinho, fazer um trabalho também relacionado a isso. Então eu fui melhorando bastante os meus títulos aí, né? Tinha um estágio também. Bom, doutor, e o que o residente do primeiro ano faz então? Ele faz tudo, mas não faz nada. Eu vou explicar para vocês. O residente do. Ah, a gente tem que fazer um trato aqui também. O seguinte: residente do primeiro ano, R1, a gente não confia no R1, tá, gente? Ninguém. Então, quando você ouvir alguém falar que é um R1, você vai dar 2 passos para trás e falar: ó, eu não devo confiar nessa pessoa, tá bom? Basicamente, o R1 ele faz visita aos leitos, né? Ele faz a prescrição diária na enfermaria, lembrando que tudo isso que ele está fazendo, como ele é um residente do primeiro ano, ele está sendo monitorado. Por quem? Pelo R2 e pelo R3, né? Principalmente pelo R2. Nos 3 a 4 primeiros meses ali, pode ter certeza que ele não vai fazer nada sozinho. Então, prescrição diária na enfermaria, a conferência, ó, faltou um acentinho aqui, conferência de material, né, no centro cirúrgico, admissão e alta dos pacientes, né, do Hospital Regional e do Euro, documental, a gente está falando, então ele não tem autonomia para mandar ninguém embora, mas é ele que faz os documentos. Então a gente está lá, a gente manda o paciente embora e fala, R1, preenche aí. Basicamente isso. Ele é responsável pela organização do ambulatório, então o ambulatório é onde a gente faz tanto cirurgias ambulatoriais mesmo, como também os atendimentos, né? Então ali, em média, por dia, a gente atendia de 25 a 40 pessoas, né? Depende do dia. Então todos os dias eram assim, todos os dias tem ambulatório. Ele é o instrumentador cirúrgico de todas as cirurgias, então ele vai ver tudo, ele vai operar muito pouco. Ele é responsável ali pela... Eu vou até passar já outro aqui, ó. Ele é responsável pela cirurgia oral menor e pela cirurgia nasal.
E a nasal a gente não deixa de começo muito, não. A gente vai dando aos pouquinhos, né? E o relatório diário foi até, inclusive, uma coisa que eu criei quando eu estava na residência, que todo dia à noite, às 10 horas, o R1 tinha que pegar todos os pacientes internados e passar um relatório diário para todo mundo. Então, ele pegava ali pelo WhatsApp mesmo e passava isso, né? Parece que não, mas dá um trabalho legal. Bom, é muito trabalho, tá? O R1 é muito trabalho. Eu vou falar da minha experiência como R1. Quando eu entrei no hospital, foi muito claro isso. Você entra num gás muito grande, muito grande. Passei, e agora vai, agora vai. E quando você chega, infelizmente a odontologia, ela não tem, por exemplo, um internato, né? A gente não tem uma ambiência hospitalar. Isso porque eu já tinha feito estágio, mas a gente não tem ambiência hospitalar. Então, do dia para a noite, o cardiologista vai falar com você sobre o paciente, o neurologista vai falar com você, o pneu vai falar com você, o seu preceptor vai cobrar de você sobre o paciente, e você está assim, cara, eu não sei falar com ninguém, eu não sei explicar, eu não sei o que está acontecendo. E tem paciente te ligando porque você recebe o celular da residência, e aí começa ligando para você e fala, oh, eu quero marcar minha cirurgia que está atrasada. Você fala, meu Deus do céu, que cirurgia é essa? Quem é essa pessoa? Então, eu confesso que, assim, esses 3 primeiros meses, eles são muito pesados, porque é uma rotina muito grande, é uma responsabilidade muito grande, cobrança muito grande, e a gente não está preparado para isso como dentista, né? Infelizmente, a gente não está. E o crescimento nesses 3 primeiros anos é muito grande. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um dia que eu tive plantão que eu não esqueço. Como a gente tinha uma média ali mais ou menos de 10, 8 pacientes internados por dia, né? Assim, não que todo dia a gente internava 10, mas ficava essa média de 8 a 10. Então você dava alta para um, internava o outro e assim vice-versa. Eu tinha que chegar no hospital basicamente umas 5 horas da manhã, todos os dias. Então, até sábado e domingo. Então eu tinha que chegar todo dia 5 horas da manhã. Se eu não chegar às 5 horas da manhã, até às 8, que é a hora que já tinha que estar pronto para operar dentro do centro cirúrgico, eu não estaria pronto, não conseguiria. Então eu chegava às 5 horas, fazia a prescrição de todo mundo, aí meu R2, ele ia chegar mais ou menos umas 7 horas ali. Eu cheguei 5, ele chegou 7. Ele ia chegar às 7, ia dar uma olhada em toda a papelada, se tivesse tudo certo, bem. Se não tivesse nada certo, aí eu ia ter que refazer. Entrava no centro cirúrgico, levava o paciente, levava. Aí, nisso, no outro dia, eu já fiz todos os exames dele. Então, chegava, deixava tudo prontinho lá para o meu R3 e meu preceptor chegar mais ou menos 8 horas. Chegou, eles chegam para operar, eles não querem saber. Vai chegar para operar. E aí você vai falar, eles já sabem o caso, lógico, você vai entregar todos os exames, vai passar com anestesista, enfim. Então, se meu preceptor chegasse para operar, e isso aconteceu nos primeiros dias, e não tivesse pronto, não tivesse o paciente com todos os exames, tudo certinho, rapaz, era pedrada, pedrada mesmo. Então, e é umas pedradas que eu nunca tinha recebido na minha vida, eu nunca tinha visto aquilo, vivenciado aquilo. Então, é bem delicado, mas assim, é um crescimento absurdo. E como eu tinha que chegar às 5 horas da manhã, tinha os plantões noturnos lá, né? E o R1 geralmente ele é responsável por 3 plantões noturnos na semana. Então, eu ficava com os plantões e eu entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã. Só que 5 horas da manhã eu já tinha que estar no outro hospital, porque o plantão noturno é no hospital diferente do hospital regional, né? Que é o que a gente opera. Então, basicamente, eu acho que saiu aqui. Isso. Então, basicamente, faltava horas no dia, literalmente. O R1 falta horas. Se ele tivesse 28 horas no dia, ele ainda assim faltaria horas. Bom, e o do segundo ano, o que ele faz? Basicamente, o residente do segundo ano ele é responsável pelo acompanhamento inicial do R1, né, pelos 3 primeiros meses. Ah, lembrando, o R2, a gente confia nele mais pouco também, tá? Porque se ele acabou de sair do R1, então calma, não vamos nos animar muito com R1, com R2, né? Passa a visita aos leitos também, junto com o R1, na verdade, na supervisão, né? Prescrição diária na enfermaria, então vai supervisionar ali tudo que o R1 está fazendo. E aí, ele é responsável pela cirurgia oral menor e nasal, que o R1 faz, né? Então, todas as cirurgias que o R1 faz, o R2 também faz. E mais os traumas, casos isolados, né? E as biópsias. Como assim casos isolados, doutor? Professor, Pode falar. uma dúvida. Quando você fala de cirurgia nasal, quais são os procedimentos que entraria aí para odontologia? Então, na residência, essa cirurgia nasal é a fratura mesmo, tá? Então, o paciente teve uma queda e fraturou. A gente faz a fratura.
Hoje, o bucomaxilo já pode fazer também a rinomodelação, né? Que é muito próximo aí da rinoplastia. Tem uma resolução que saiu agora, a 230, que ela proibiu a lectomia, né? Mas no âmbito nasal, o bucomaxilo pode fazer tudo. Agora, com a normativa, não pode fazer nem desvio de septo e nem alectomia. Agora, na residência, a gente só fazia fraturas nasais mesmo. O paciente quebrava, a gente fazia a redução da fratura nasal. Ah, sim, certo. Bom? Bom, então, continuando. Por que, que as cirurgias que o R1 faz está aqui do R2 também? Porque é o seguinte, tudo que o R1 faz, se o R2, por exemplo, como um R+, né, um R mais qualificado, perguntar, falou, cara, tá, que nervo você vai anestesiar, o que, que você vai fazer, qual que é a história desse paciente, e o R1 não souber, o R2 pode sim tomar essa cirurgia, tá? E isso acontece demais, gente, acontece demais mesmo. Então, eu já fui cobrado por casos e eu não sabia, eu falhei em alguma coisa ali, e eu fui tomado cirurgias, assim como eu tomei também de R-. Eu já cheguei uma vez como R3 no R1, né? E eu percebi que meu R2 estava sendo muito bonzinho com ele e tava começando a sair um pouquinho do trilho. E aí eu fui lá e cobrei pesado dele de uma cirurgia nasal e não sabia. E ficou um tempinho sem operar. Então isso acontece e faz parte da hierarquia do hospital, faz parte da hierarquia da residência, tá? Esses traumas isolados, eles são os que mais aparecem no hospital. O paciente quebrou maxila, ou quebrou mandíbula, ou fraturou o nariz, no caso o R1 pode fazer também, zigoma. Então, o R2 com certeza é o que mais opera. E para mim é o melhor ano. Por quê? Você acabou de sair do R1, você está exausto de ter trabalhado tanto, você estava ali puto que não aguentava mais escrever e ficar nos plantões. Quando você vira R2, você começa a ter uma responsabilidade de mais operador, e isso é muito bom. Então você vai chegar mais tarde, 7 horas, não precisa mais chegar 5. Você vai chegar só para supervisionar e já vai operar. Então, o ano do R2 é muito bom mesmo. E o residente do terceiro ano? Ah, todo mundo acha que ganha dinheiro, mas não ganha não, sofre um pouco. Mas mais tranquilo, né? É responsável pelo acompanhamento inicial do R2 e do R1, né, nos 3 primeiros meses. Faz a visita aos leitos do hospital, prescrição diária também, como supervisão, né? E essas são as cirurgias que o R3 faz. Parece que é muito, mas acreditem, o R2 opera mais ainda. Então, o R3 ele faz todas as cirurgias que o R1 e o R2 fazem, e ele ainda vai fazer os traumas complexos, patologias, né? São as patologias mesmo, as lesões benignas, principalmente de rápido crescimento, ATM, né, que é a nossa articulação temporomandibular, o acesso frontal, né, é aquele acesso que a gente faz em cima da cabeça aqui para traumas frontais, vou mostrar para vocês aqui alguns casos, e as palatoplastias, né, pacientes com fenda palatinas. Lembrando que quando o paciente tem a fenda labial, a queloplastia, quem faz é o cirurgião plástico, né, mas a palatoplastia, que é a parte do palato, nós bucomaxilos fazemos. Então é basicamente isso. Aqui algumas fotos da minha residência, né? Aqui os preceptores. Nesse dia aqui, o Leozir e o Rafael estavam Leozir, o Carlos e o Rafael estavam apresentando. Eles estavam fazendo a apresentação ali do TCR, né? Que é o tese de conclusão da residência. Aqui na época eu era o R3, o Samuel o R1 e o Carlos, o Jorge era o R2. Aqui algumas cirurgias eu operando, né? Ó, aqui um grande preceptor amigo meu, Rogério, até hoje meu colega. Aqui algumas cirurgias, nós em centro cirúrgico, né, operando. E quais as cirurgias que são realizadas no total? Oral menor, fratura do osso frontal, fraturas nasais, fraturas do complexo zigomático orbital, ou CZO, né, como a gente abrevia, fratura de maxila, fratura de mandíbula, cirurgia ortognática, reconstruções, enxerto, patologias, fendas palatinas, e é isso. Bom, gente, falei aqui da parte chata, né, burocrática, ou da parte ali do dia a dia, um pouco da residência. Agora nós vamos entrar nos casos clínicos, e assim, nessa parte dos casos clínicos, eu queria pedir para vocês não fotografarem. Por quê? Porque aqui não tem venda, não tem nada no olho, não tem tarja, não tem nada. Por quê? Porque o nosso intuito aqui sempre é
ensinar mais para vocês, para que vocês vejam o mesmo resultado. Por exemplo, eu posso cobrir o olho e maquiar um efeito nasal, por exemplo, e esse não é o objetivo da nossa aula, tá? Da nossa palestra aqui. Eu quero mostrar para vocês a verdade nua e crua, como acontece mesmo, né? Todos esses casos foram feitos na minha residência por mim, então eu faço parte desses casos, esses casos fazem parte da minha vida também. E antes da gente entrar também, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida relacionada à residência. Sei lá, desde, professor, quanto ganha? Como é que funciona a bolsa? Qual é a diferença, sei lá, de residência para especialização? Como é que funciona? Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao dia a dia, eu queria que vocês perguntassem já antes de eu entrar nos casos clínicos. Se alguém tiver, pode ficar à vontade. Vou esperar uns segundinhos aqui, tá? Ô, professor, Pode falar, hein? qual a diferença da residência para especialização? Bom, é o seguinte, basicamente, nós temos a residência, ela não deixa de ser uma especialização, mas a residência, ela tem um caráter de 3 anos, em período integral, e você recebe uma bolsa. Então, por exemplo, como que funciona a minha residência? Todas as residências, na verdade. Você basicamente folga, cara, um final de semana a cada 3, né? Então, peraí que já eu vejo as perguntas que estão ali no chat, tá? Então, assim, é uma rotina muito pesada. Por exemplo, por semana fácil, eu operava ali de 8 a 10 casos, toda semana. Uma especialização, geralmente, a não ser que ela seja em regime de residência, como a gente tem, por exemplo, a PCD de São Paulo. A PCD de São Paulo é um caso. É uma especialização que você paga para fazer, mas ela é em regime de residência. Inclusive, ela é bem conceituada no Brasil, né? Uma especialização normal, você paga para ir, só que a vivência que você tem é muito pequena. Por exemplo, eu como R2 operei 200 casos de fratura de mandíbula. Um R2, uma pessoa que faz especialização, ele vai ver uma, duas, às vezes operar mais uma, duas com uma outra pessoa. Então, assim, a vivência é muito pequena, tá? E mais outra coisa além. Eu recebia do governo para estudar. Então, a minha bolsa caía R$ 2.964. Não esqueço, porque até o R$ 4 fazia diferença para o residente, né? E na especialização é o contrário. Na especialização você paga para fazer, tá bom? E aí o preço varia. Eu vou dar uma olhadinha no chat para ver quais são as perguntas que tem aqui. Se alguém quiser fazer uma outra pergunta, pode falar também, tá? Diferença de especialização em residência, bom. O hospital dá um auxílio a mais além da bolsa? Não dá. Na verdade, dá porque, assim, por exemplo, lá a gente tinha comida do hospital, então eu comia no hospital, né? Esse é o auxílio que o hospital dá. Mas, fora isso, dinheiro mesmo falando, não. Todo o dinheiro que a gente ganha é do governo federal, tá bom? Como faço para pesquisar os hospitais que têm residência e os serviços prestados pelo mesmo? Bom, aí, no Colégio Brasileiro Bucomaxilo, você vai ver todos os lugares que tem residência. Então, no site do Colégio Brasileiro, você vai ver os lugares que têm residência, aprovados pelo MEC, e você vai conseguir pesquisar. Pesquisa básica no Google também consegue, né? Santa Casa e tudo mais. E a dica que eu dou para vocês é justamente essa. Não só pesquisar onde tem, mas qual é o perfil daquele lugar. Por exemplo, aqui em Rondônia, a gente operava muito trauma e ortognática, e eu sempre gostei muito de ortognática. E aqui a gente não tinha implante, por exemplo. Então, quando eu entrei, eu infernizei o povo do hospital até conseguir colocar implante, né? E a gente conseguiu. Então, assim, se você já quer uma especialização que tem implante, ou que é mais voltada para isso, para aquilo, ou mais para patologias, é legal que você pesquise também o perfil da residência, porque isso pode mudar também, tá? Ó, quais são os conteúdos foco para a prova de residência em bulco? Mesma coisa do operar. Cada lugar tem um jeito. Por exemplo, Cuiabá era muito tema faculdade cirúrgica, sabe? Não tinham temas tanto bucomaxilos, então você tinha que pegar muito conteúdo da faculdade. Já que em Rondônia não, eles eram bem apelativos. Então, assim, eram eram perguntas ou coisas cobradas em provas de especialistas bucomaxilo. Então, forçava um pouquinho mais a pessoa. Então, varia muito. Cada prova você vai ter que ler o conteúdo programático, vai ter que ver as referências, né? E o importante é conversar com o residente daquela região. Por exemplo, se você tem um residente que já
sabe que ele está naquele lugar, já fala com ele, cara, o que caiu na prova? Ele vai poder te ajudar. Todas as residências pagam bolsas, todas que são aprovadas pelo MEC, tá? Todas que são do MEC pagam bolsa sim. A bolsa até subiu um pouquinho agora, tá 3 mil e pouco. Já ouvi falar que tem preconceito e com mulher no mercado de trabalho. O que acha sobre isso? Letícia, vou te falar que isso é real, só que tem mudado demais. Hoje, quase todas as residências do Brasil têm mulher. Por quê? Se entendeu que não é força, é jeito. E todo lugar que você não precisa de força bruta, a mulher domina. E eu estou falando isso porque quando eu saí, entrou uma mulher na residência em Cacoal. E eu percebi o quanto ela muda a organização do local, né? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Você vai entregar sei lá, um palito para o paciente fazer a abertura bucal. A gente pegava o palito, embolava naquele papel toalha e dava para o paciente. Cara, a mulher vai, faz assim bonitinho, lacinho. Então, a mulher tem esse toque, né? Então, assim, eu conheço mulheres bucomaxílicas fantásticas. Algumas têm mais força que homens e outras são delicadas e fazem cirurgias, assim, espetacularmente bem. Então, esse preconceito existia, só que hoje tem caído muito, viu? A mulher tem muito espaço aí na cirurgia bucomaxilofacial, tá? Em média, é o salário de um buco. Bom, gente, isso é difícil de falar, por quê? Porque é igual um dentista. Se eu perguntar para você qual que é a média de um salário do dentista, depende do dentista, né? Bucomaxila é uma especialidade muito linda. Assim, cara, mudou a minha vida. Eu era um cara extremamente pobre. Eu era, como eu falei, eu tinha bolsa do ProUni e a mensalidade da faculdade era R$ 3.200 e meu pai ganhava 1.000. Então, assim, a odontologia, a bucomaxila mudou a minha vida. Mas é profissional para profissional. Isso a gente, infelizmente, não tem como dizer, tá? Conheço buco muito bom, que ganha muito bem, e tem buco também que tá capengando por aí, tá bom? Existe um site específico que consigo ver todas as instituições que oferecem residência de buco? O Colégio Bucomaxilofacial, sim. Você vai conseguir entrar lá. Se não tiver uma ou outra, são raras, mas a maioria vai estar todas lá. E a parte teórica da residência? Nossa, Breno, boa pergunta. A parte teórica da residência, eles têm os seminários e tudo mais, mas a teórica é o dia a dia. Que, por exemplo, se eu não sei o que eu estou fazendo, eu não opero. Se eu não sei conversar com o cardiologista, eu não opero. Eu não faço nada, eu fico parado. Eu vou colocar aqui, ó, Colégio Bucomaxilofacial, tá? É só entrar no site do colégio. E aí o seguinte, essa teórica ela acaba sendo no dia a dia. Tem os seminários que a gente precisa apresentar, mas a carga teórica não tem boca. Todo dia você tem que estar lendo artigo, todo dia você tem que estar fazendo as coisas em movimento. Então, é por isso que eu falo assim, que eu aprendi muito a estudar na residência, porque hoje eu leio vários artigos por dia, porque eu aprendi ali, virou uma rotina para mim, né? E a gente, infelizmente, não tem isso na faculdade. E eu percebo isso com os meus alunos. Por exemplo, quando eu mando meus alunos lerem um artigo, às vezes, de 6, 10 páginas, é uma reclamação sem fim. Tomara que eles não estejam aqui. Mas é uma reclamação sem fim, porque não está acostumado com isso. No hospital, você é tão forçado a fazer isso o tempo todo, que isso vira rotina. Você vai perceber, você está baixando um artigo para ler ali, enfim, tá? A questão teórica, ela tem a cobrança teórica, mas você vai observar que a teórica faz muito parte da prática, não é só prática. A teórica está junto, tá? Então, se você não sabe fazer algo, o R2 te ensina. Sim, ele ensina. O aprendizado ele é constante. E aí, enquanto você não estiver apto a fazer, o seu R+ sempre vai fazer, né? Basicamente assim. E o preceptor às vezes rouba também. O preceptor às vezes chega e fala, hoje eu vou operar, ninguém vai fazer nada. E acontece, tá bom? Bom, alguém tem mais alguma pergunta, gente, que quer perguntar, falar, mandar no chat? Senão eu vou partir para os casos clínicos. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, Bruna. Pode falar. Desculpa, eu não vi se você falou a jornada que tem que ser feita dentro do hospital. Você falou que ia de segunda a segunda, né? Que até os domingos você chegava às 5 horas da manhã. E o período diário? Então, o R1, basicamente, ele tem hora só para chegar, que é 5 horas. Para sair, não tem, né? Então, às vezes você pode sair 5 da tarde, às vezes você pode sair 7 da noite, 9 da noite. Enfim, não tem hora. Mas, se a gente fosse colocar um padrão, geralmente ele perto das 18 horas a gente já estaria saindo do hospital.
Mas quando você mexe com fratura, com acidente, com essas coisas, não é previsível, né? Não tem previsibilidade. Por exemplo, quando eu estava namorando, eu lembro disso muito. Eu estava namorando e aí saindo do plantão, ia sair 7 horas, aí hoje a minha esposa, né, ela mandou bem assim para mim, falou, amor, vou fazer um cachorro quente aqui pra gente. E eu tava morto de fome. Eu falei, não, beleza, amor, falta meia hora para acabar o plantão, já tô indo. Aí tô esperando, nisso, cara, coisa de 20 minutos para acabar meu plantão, me chega um paciente que tava com uma motosserra, e a motosserra tava sem proteção, aquela parte de cima. Ele foi cortar e a motosserra fez o solavanco e voltou na cara, assim. E aí chegou, e detalhe, eu era o R3 e quem assumia o plantão depois era o R1. Então, assim, sem chance dele, daquele jeito, deixar ele ali sozinho, né? Então, cara, faltando 20 minutos, foram ali 2 horas e meia, até liberar ele 3 horas de cirurgia em cima do cara. E aí avisar, falou, ó, amor, não dá, aguenta aí que chegou um carinha aqui. E graças a Deus minha esposa sempre foi muito tranquila quanto a isso, sempre entendeu, né? É um tema também que muita gente pergunta, doutor, dá para namorar na residência? Eu falei, dá, mas a pessoa tem que entender muito bem a sua rotina, porque, como eu disse, eu folgava um final de semana a cada 2. Então eu trabalhava 2 fins de semana e um eu folgava. Isso com todo mundo, né? E imagina, teve já dias da minha folga que eu estava ali e o preceptor me ligou, e você tem que estar com o celular ligado, e me mandou voltar. Falou assim, ó, Lucas, eu vou precisar de você para isso, isso e isso. Cara, na minha folga. Você está na residência, você sabe que aquilo ali é fazer o quê? É seu momento, os 3 anos você está ali para isso. Então, é meio que sem horário. A gente tem vida, mas é bem pequena. E a gente não pode fazer muito compromisso, porque às vezes você está numa festa, alguma coisa assim, não pode beber, porque se te ligam, você tem que estar pronto para ir, né? E isso, lógico, se você estiver no seu plantão. Tem dias que a gente não está no plantão e a gente acabava indo ali para beber com os amigos, para comemorar e tal, mas ainda assim, às vezes podia dar problema, podia alguém te ligar e te solicitar, então a gente sempre ficava um pé atrás. Respondido? Tem mais alguma pergunta, gente? Pode falar. Obrigada. Mais alguma? O R1 pode ir atrás e conseguir pacientes com uma demanda mais complexa para ele fazer, ou nesses casos o R2 e R3 que deve? Então, Ana, na residência, você nem corre atrás, porque assim, pelo menos aqui onde eu vivia minha residência, né? Você não tinha tempo de correr atrás. Por exemplo, até bichectomia aparece, vem gente querendo fazer bichectomia no ambulatório, tem gente querendo fazer enxerto em seio maxilar. Então, assim, ó, a rotina já é muito pesada, você não vai precisar correr atrás de nada, você vai ver de tudo. Você vai ver miíase, né, que é os bichinhos ali dentro da cavidade oral, a gente já viu muito. Então, assim, pode ter certeza que você não vai precisar ir atrás disso, tá bom? Mas, com certeza, se acontecesse comigo de não ter paciente, eu correria atrás, como o R1 correria atrás. E tenho certeza que o R2 e o R3, eles me dariam suporte. E isso com o R2 e R3 acontece também. O volume é tão grande que não precisa você ficar correndo atrás, tá bom? Os pacientes vêm até você e vai faltar tempo para operar aí, pode ter certeza, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Depois de formar, como que funciona o pagamento, o salário? Ele é por cirurgia ou tem um salário fixo? Por exemplo, trabalho em um hospital e aí tem aquele salário. Bruno, se fosse por cirurgia, eu tinha ficado milionário na residência, porque eu, o pessoal que trabalhava. Mas não, é o valor fixo, tá? Todo dia 1º do mês, a gente recebe o valor fixo pelo governo federal, tá bom? Então, por exemplo, se caísse no sábado ou domingo, aí no outro dia, no próximo dia útil já caía. Mas é uma bolsa que não falhava. Todo Não, dia 1º estava depois, ali. E é um valor fixo. eu falo depois da cirurgia, depois de ter feito a residência, o dia a dia seu, você, como que é? Você tem um salário fixo no hospital, ou você recebe por cirurgia? Como que é isso? Ah, entendi. Não, hoje eu não sou concursado. A cidade onde eu moro, o último concurso de bulbomaxilo que teve tem 10 anos. Então, a gente torce e sempre procura que aqui tenha, né? Mas aqui não tem. Então, por exemplo, aqui eu sou o único credenciado Unimed.
Então, as cirurgias pela Unimed de trauma, cirurgia ortognática, essas coisas, a maioria são comigo, tá? Então, como eu sou credenciado Unimed, eu opero. Então, eu não tenho valor fixo, é por cirurgia, tá? É igual, por exemplo, um cirurgião normal que vai trabalhar. Você vai cobrar pelo seu procedimento. Hoje eu cobro pelos meus procedimentos. Graças a Deus eu tenho uma rotina muito grande, né? Mas eu não recebo de hospital não, porque aí só se eu fosse concursado, né? E como eu não sou concursado, não recebo, tá bom? Aí só o meu particular mesmo. Não sei se foi perguntado, entrei há pouco tempo. E Letícia, você entrou atrasada, hein, Letícia? Mas há pouco tempo aqui. O bucomaxilo trabalha junto com o cirurgião plástico ou caso o paciente precise é feito depois. Eu já entrei junto com o cirurgião plástico, já entrei junto com o neuro, já entrei junto com o cirurgião geral. Sempre que possível e se for preciso, entra junto, mesmo procedimento. Não tem por que, às vezes, ter duas cirurgias, porque são especialidades diferentes, tá? Então, a gente entra com... Tudo bem. Então, a gente entra com quem precisa. Por exemplo, eu já tive um caso grave de um paciente que teve uma fratura frontal e a gente entrou, fez o acesso, o neuro entrou, operou, depois a gente entrou e, nesse caso, ele ainda teve ele teve um rompimento do telecanto aqui, né, lateral. Aí teve que entrar o plástico junto para reconstruir e é a mesma cirurgia, tá bom? Não precisa ser dois momentos, não. Beleza? Mais alguma pergunta? Senão eu vou entrar nos casos clínicos, que é a parte legal da aula. Bom, então vou começar, tá, gente? Vou voltar aqui para a aula, só um minutinho. E aí, como eu disse, não precisa tirar foto, tá bom? A gente vai ver todos os casos aí. Se precisar eu volto, venho. Podem fazer perguntas aí durante os casos, sem problema. Bom, aqui eu trouxe para vocês, esse aqui foi minha primeira cirurgia, né, que eu operei uma fratura de mandíbula. Era uma criança, se não me engano, de 10 ou 11 anos, eu não tenho certeza. E eu fiz por intraoral, né, aqui é dentro da boca, então o traço da fratura tá bem aqui, eu operei por aqui. E nessa primeira cirurgia, já de cara, eu acertei o ramo da artéria facial. O meu professor é hoje um parceiro de cirurgia, o Dr. Wagner. Ele me zoava até muito tempo atrás sobre isso. Falei, cara, cuidado com a facial. Então, na minha primeira cirurgia, eu já acertei a artéria facial. E vou te falar, isso para mim foi muito bom. Não na hora, lógico, na hora foi ruim, né? Eu fiquei triste pra caramba. Mas, por exemplo, aqui na minha cidade, eu já fui chamado 3 vezes por cirurgiões que foram fazer, por exemplo, a relaxante do terceiro molar e acabaram passando demais e acertado a facial. E é um sangramento violento. O ramo marginal ali da mandíbula da artéria facial é sangue mesmo, que esguicha assim. E aí já fui chamado 3 vezes por causa disso. Então, eu falo que eu aprendi muito cedo a controlar o sangramento da artéria facial, porque eu tive um problema já na minha primeira cirurgia, né? E essa do lado foi a minha primeira cirurgia com acesso extraoral, né? Uma cirurgia com um paciente idoso, já uma mandíbula bem atrófica, tá vendo? A gente teve que usar algumas placas de 1,5 e a 2,4, que é a mais rígida, né? Então, eu trouxe essas duas, guardo com muito carinho essas fotos, porque foi a minha primeira intraoral e a minha primeira extra, e são cirurgias muito bacanas, né? Bom, cirurgia ortognática, esse caso aqui também é um caso sensacional. O paciente perfil classe 3, só que aqui a gente percebe que ele não tem só perfil classe 3, ó. Ele tem uma maxila bem para trás, tá vendo? Esse paciente eu já operei tem muito tempo, mas ó, se fosse hoje eu operaria esse nariz dele aqui com certeza. Esse nariz dele aqui tá ruim pra caramba. Mas olha o quanto ele tem uma retrusão maxilar, e essa retrusão maxilar aparenta muito mais a protusão, essa mandíbula para frente fica muito mais clara, né? Então, olha a mordidinha dele como é que era, ó, quase que ao contrário, né? Era bem feio. Aqui já tinha feito todo o acompanhamento ortodôntico, né? Então a gente fez piorar para que no momento da cirurgia tivesse no lugar certo. E esse aqui é o momento da cirurgia, ó, ali já com as placas em L, né? Fazendo a fixação da Lefor 1, né? Da cirurgia ortognática com a placa 2.0. E essa é a mordida dele final. Olha a diferença disso para isso, né? Então aqui encaixadinho. Isso aqui é uma lateral, uma radiografia lateral, né? Que vocês podem encontrar, essa é uma PA. Vocês vão encontrar, às vezes, isso aqui no consultório de vocês.
E não se espantem, né? Pode ser um paciente, às vezes, que teve fratura, um paciente que passou por cirurgia ortognática, mas pode atender tranquilo, né? Pergunta para ele, ó, já foi liberado pelo buco? Já, então, show de bola, tá liberado. E esse aqui é o depois daquele paciente. Eu vou mostrar para vocês o antes e depois, ó, o antes e depois. Olha a diferença que você tem. A gente melhorou bastante maxila, retruiu mandíbula. Esse método dele a gente optou por não mexer, ele não queria também. Então, para você ver como muda, esse paciente aí teve que trocar até de identidade, ó. Se alguém pega isso aqui e o cara aparece esse aqui, tchau, não vai passar, a polícia vai prender, né? Então, teve que mudar. Olha a diferença do antes e depois, né? A oclusão como tá. E essa aqui é a radiografia que mais vai aparecer para vocês nesse tipo de paciente. Esses tipos de paciente vão aparecer com isso aí, essas plaquinhas, às vezes alguns com fratura, né? Então não se espantem, é normal isso aí, tá bom? Pacientes que têm essa cirurgia cada vez mais normal, e não se espantem, pode atender sim, tá liberado, tá bom? Esse aqui é um outro caso de uma paciente que eu fiz, essa aqui já é uma classe 2, né? Então, olha como é que o queixinho é bem para frente, bem para trás, maxila para trás, né? Então, e tem uma coisa que eu tenho desenvolvido, principalmente nos meus planejamentos virtuais, porque hoje eu só opero com planejamento virtual. Eu sempre começo a marcar essa gota, tá vendo? É uma coisa que eu vejo e eu passo para todo mundo que está comigo, que às vezes vem ver minhas cirurgias, vem aprender um pouco. Eu vejo uma gota aqui nesse rosto, tá vendo? Ó, é como se fosse uma gotinha. Opa, deixa eu voltar aqui. É uma gotinha, ó. E essa gotinha eu preciso eliminar ela. Então, quando eu faço esse avanço bimaxilar desses dois, tanto da maxila quanto da mandíbula, eu consigo eliminar essa gota. Esse é o antes dela, né? E aí já estou fazendo aqui a propaganda do meu Instagram também. Antigamente era book maxilofacial, né? E aí eu acabei trocando depois. Mas esse é o antes e esse é o depois. Olha a diferença. Aqui a gente não tem gota, pelo contrário, ó. A gente tem como se fosse um quadradinho com a listrinha aqui no meio. Tá vendo que tem um afundadinho? Isso é estético, tá? Então a gente busca isso. Olha o narizinho para vocês terem uma ideia, ó. O nariz apontado para baixo, a pontinha do nariz já mais para cima, tá vendo? Então, essa paciente aqui ganhou fácil 10, 15 anos aí, né? Então, esse perfil que a gente procura, olha a diferença aqui, ó, bem marcado, tá vendo, ó? Todo o contorno aqui muito bem marcado. Então, essa é a cirurgia ortognática e esse aí também é meu Instagram, né? Ali onde eu posto a maioria das coisas, eu posto um pouco da minha rotina clínica às vezes, alguns casos, cirurgias. Eu tenho perfil também que é só Lucas Malan, que é o perfil pessoal, mas ali é mais coisa pessoal mesmo, não vai agregar tanto para vocês não. Ali eu cantando minhas coisas, fazendo coisas que não interessam tanto. Agora, nesse perfil aí eu já posto algumas coisas. Tem algumas cirurgias nasais que eu tenho postado também, que eu tenho feito. E, bom, é isso, tá? Esse aqui é um caso de osteoma em mandíbula. Professor, o que é um osteoma? O osteoma é um crescimento ósseo benigno, né? Então, não tem nada maligno ali nessa lesão. A gente teve um crescimento ósseo e a gente tem que tirar, tá? Porque estava afetando esteticamente o paciente. É igual, por exemplo, o tórax palatino, por exemplo. O tórax palatino é um osteoma, né? Uma exostose na linha média do palato. O osteoma é uma exostose, só que nesse caso foi na margem da mandíbula, tá? Na região marginal da mandíbula. Então aqui a gente fez a radiografia, fez a tomografia, né? Então veio a tomografia aqui certinho, mostrando pra gente. E essa aqui é a cirurgia, ó. A gente fez a incisão, aqui eu fiz bem didáticozinho, né? Incisão. Fazendo a divulsão. E agora o videozinho para vocês verem, ó. E a gente está retirando, ó, a lesão, com um pedacinho de tecido. Tesoura, vai R1, tesoura. Isso. E bom, essa é a retirada. Aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos o tamanho, né? Então aqui quando a gente expôs, né? Você vai perceber umas linhazinhas aqui nessa região, tá vendo? Ó, aqui, tem umas linhazinhas, porque quando a gente faz esse acesso, a gente encontra essas artérias faciais. E a gente precisa ligar essas artérias, tá bom? E aqui, ó, comparado com a lâmina, o tamanho.
Eu não tenho pós-operatório desse paciente porque esse paciente evadiu. Como assim? A gente operou o paciente, no outro dia eu fui passar a visita nele e ele tinha simplesmente ido embora, fugiu do hospital. Então, nunca mais voltou, nem para tirar ponto, nem nada. A gente sempre torce para que esteja bem, né? Mas é um paciente que foi embora, né? Ele tinha problema com droga, parece. Depois o pessoal, as enfermeiras que estavam lá falaram com a gente. Falou, ó, ele estava agoniado para fumar e tal. E aí acabou indo embora. Bom, tomara que esteja bem, nunca voltou para reclamar, a gente acredita que tá bom? Esse é um caso que eu tenho muito carinho. Esse paciente, eu tratei ele do começo ao fim, né? É um paciente que tinha um ameloblastoma em mandíbula, morava no sítio. Olha a situação que ele chegou, né? Então, assim, parece que não, mas, gente, isso não era raro, viu? Pelo menos 2 a 3 casos por ano a gente pegava desse tamanho. Ameloblastoma, mas a gente pegava muito mais casos. Mais grande assim, pelo menos uns 2 a 3 por ano parecia lá. E aí esse paciente chegou, destruição grandíssima, muito já avançado, e para quem, eu acredito que vocês sabem, mas para quem esqueceu, né, o ameloblastoma ele é um tumor benigno, mas de destruição muito rápida. Então ele destrói tudo, mandíbula, dente, tudo. Então a gente pediu a tomo dele, né, eu pedi a tomografia dele para estudar o caso, para entender, e pedi também a prototipagem, né? Então a prototipagem basicamente é a cópia da lesão na minha mão, né? Eu peguei essa tomografia, eu vi a complexidade do caso, mandei prototipar e a prototipagem veio. Você vai perceber que aqui nas primeiras imagens a gente tem a lesão, né? Olha a destruição, como foi grande. Então eu tiro essa lesão, eu vou mapear mais ou menos aqui onde está a lesão, né? A gente sempre tira com 1 milímetro a 2 de margem de segurança, porque a recidiva do ameloblastoma é grande. E eu já moldei a placa 2.4 que seria usada na cirurgia. Por quê? Para moldar uma placa dessa durante a cirurgia, você demora mais ou menos 1h30, 2 horas. Então é muito tempo que você está perdendo. Sem contar que você pode perder a referência no momento da cirurgia também. Então, com a prototipagem, você já faz a moldagem, já faz as marcações. Tá vendo essas marcações aqui? Quando chega lá, a gente já testa essa placa. Porque aí você mantém a mesma dimensão, você não dá assimetria para o paciente. Tá bom? Então, planejado, vamos à cirurgia. Ó, começou o acesso extraoral, submandibular e ali juntando com o mental, né? A lesão era muito grande. Então aqui a gente conseguiu expor toda a lesão, ó. Tá vendo? A gente está afastando aqui para expor toda a lesão. A gente vai por dentro da boca também, faz uma incisão. E aqui eu já estou cortando, ó. Eu peguei na linha média dele, ó. Central, lateral, canino. E a gente está retirando. A lesão ela vai até aqui, só que por dentro ela ia mais ou menos até aqui assim, ó. Então eu contei aqui 2 milímetros e estava retirando. Aqui já cortado, né, ó, a lesão já retirada, a gente chama de mandibulectomia, nesse caso hemimandibulectomia, né, porque foi só metade ou só uma parte. E aqui já está retirado, ó, aqui a parte da língua, palato tá ali, tá vendo? E aqui a mandíbula, então a mandíbula foi cortada. Doutor, esse paciente vai andar sem mandíbula na rua? Não, a gente vai colocar uma placa ali. Mas com certeza a alimentação dele fica um pouco afetada, tudo vai ficar um pouco afetado. Isso é lógico, né? Então, aqui a placa já colocada, tá vendo aquela que eu moldei, ó? Prende ela de um lado, prende ela no côndilo, e essa aqui é a retirada, ó, a lesão toda com a margem de segurança. Então a gente manda para biópsia, e essa biópsia, quando ela veio, o histopatológico dela falou: margens livres de lesão. Isso para nós é muito bom. Ainda assim, a gente aguarda um tempo, né? Como a gente aguardou no caso dele. Ó, então aqui, o pós-operatório de 1 ano, ó, como é que fica por intraoral, ó. Fica tudo fechadinho, a placa tá ali, não fica nada aberto, né? E aí, o que aconteceu? Depois de 1 ano, esse paciente retornou, e aí eu conversei com o meu preceptor na época, eu já era R3 quando ele voltou, e eu falei, professor, eu queria fazer nele um enxerto costocondral. O que é isso? É um enxerto de costela, que é um enxerto que eu fui muito habituado, inclusive o meu TCR foi em cima de 2 casos, que eu vou mostrar aqui para vocês também, que foram enxertos de costocondral, enxerto de costela. Então, nós retiramos a costela do paciente e colocamos para reconstruir a mandíbula. Lucas, você que retira essa costela, de jeito nenhum, é o cirurgião geral, tá bom? Então o cirurgião geral entrou, né? Aqui tá o passo a passo, ó, vou voltar. Ó, faz a incisão, ele tira uma das costelas livres, né? Ó, tá fazendo a retirada ali, ó, expondo, e aí ele me entrega assim.
Tá? Nesse caso, eu entrei junto com ele, porque eu queria participar mesmo de tudo, né? Então eu entrei, fominha de cirurgia, estava lá junto, tá? Mas não operando, só afastando e ajudando. Quando ele entrega assim pra gente, a gente vai decorticalizar isso aqui, que é retirar todo esse periósteo, fazer as perfurações, e a gente vai juntar isso aqui com um enxerto também particulado, né? O enxerto particulado é o pó. A gente pega a própria costela e tritura ela, né? No moedor que a gente tem na cirúrgica. Então aqui a gente está de novo abrindo. Esses fios que a gente está colocando aqui é porque como esse paciente já foi operado, às vezes você pode perder um pouquinho os planos. Então a gente incisa o plano, passa um fio para não perder. E depois, basicamente, a gente vem fechando esses planos aqui, parte a parte, né? Vez a vez aqui. Então aqui está a placa que a gente colocou 1 ano e pouco atrás, tá vendo? A gente expôs ela. E é nela, a gente não vai mexer nela. É nela que a gente vai colocar o enxerto, tá bom? Então, aqui um videozinho mostrando um pouco, ó, eu fiz uma tentativa ali, de colocar. Então, estou tentando colocar ali, não encaixa, tá vendo? Então, eu volto para a mesa e aí eu vou moldar isso. Olha que legal. Isso na mesa cirúrgica, tá? O soro tá ali para não esquentar o osso. E aqui, depois de ajustado, vou lá para colocar a costela na mandíbula. Isso. A gente adaptou, tá vendo? Agora é só fazer as perfurações e colocar o enxerto ali. Isso aí vai virar uma nova mandíbula. Então ali, ó, já colocado, tá vendo? Aqui já tem enxerto particulado, o enxerto que a gente triturou e colocou ali, né? Ó, fixou com parafusos, fez a decorticalização aqui também, que é os furinhos, e esse aqui é o aspecto pós-operatório já no momento da cirurgia. Isso aqui, gente, quando ele abaixa a cabeça, vocês vão perceber que quase que não fica cicatriz, ó, por exemplo. Aqui já não fica. Ó, fica bem ralinho no começo, mas isso aqui depois fica bem forte, igual o osso normal, tá? Então aqui, professor, o que vai fazer? Pode colocar implante aqui? Com certeza. Coloca o implante mesmo com essa placa, então a gente faz uma cirurgia guiada, né? Tem que ser guiada, não tem jeito, por causa dos parafusos. Recoloca o implante, esse cara vai ter dente de novo, vai voltar à vida normal. Então aqui a cicatriz, ó, com 30 dias, né? E essa aqui é da costela com 30 dias também, tá? Um caso muito legal aquele lá, tem um carinho muito grande. Essa aqui é outra paciente, ela fez parte do meu TCR, tá? Que é minha tese de conclusão da residência. Essa paciente é o seguinte, ela chegou e quando ela chegou a primeira vez eu não estava no hospital, eu não era residente, não era nada. Ela chegou e aí o pessoal falava assim, abre a boca pra gente. Ela abriu isso aqui, gente, ó. Essa é a máxima abertura de boca dela, ela forçando, ó, fazendo força. Não consegue. Lucas, o que aconteceu? Logo foi suspeita de anquilose de ATM. Então, olha aqui, ó, uma ATM normal, né? Aqui no corte mais posterior, lógico, porque não tem o côndilo desenhado, mas olha aqui a anquilose. Aqui é a mesma coisa, ó, o côndilo normal e olha o côndilo anquilosado. Então, gente, anquilose, ó, aqui é uma reconstrução 3D, tá? Ó, o normal e olha aqui o diferente. Isso aqui trava tudo, a pessoa não consegue abrir nada. Olha o quanto esse processo coronoide está esticado, ó, por causa dessa força do músculo. Oh, por causa dessa força do músculo temporal que está sendo feita aqui em cima, né? Então, totalmente alterado. Doutor, o que é uma anquilose? Uma anquilose é o seguinte: nós temos aqui, ó, côndilo mandibular, fossa articular, disco articular, processo coronoide. É como se toda essa região aqui virasse uma massa só. Então, você não tem deslizamento para conseguir abrir. Essa paciente, ela chegou 1 ano antes de eu entrar e ela não fez lá no momento porque não tinha UTI pediátrica. E ela também não quis, ela recebeu a solicitação, mas ela não quis fazer fora do estado, né? Que é o TFD, que é o chamado de transferência, tratamento fora de domicílio, TFD, acho que é isso. Quando você não tem recurso no seu estado, você manda para outro estado e aí vão atender ela. Então, nesse caso, ela não quis fazer e ela esperou. Foi quando eu entrei e aí 1 ano depois que eu entrei, inaugurou a UTI pediátrica. E aí ela voltou e caiu no meu ambulatório.
Então, essa paciente, nós preparamos, ó, ela já está um pouquinho mais velha, ó, os dentinhos de leite aqui já, os dentinhos permanentes, desculpa, já nascendo. E essa foto aqui, gente, ela está totalmente relaxada. Ela está entubada a via traqueal, né? Então, para entubar ela, teve que fazer a tráqueo, porque não abre a boca, pelo nariz também não conseguiu. Então, a gente teve que, ó, ela está totalmente relaxada. Uma pessoa normal aqui abriria a boca total. Ó como é que está travado, né? Então, é uma paciente que você via bem magra, hipodesenvolvida, não conseguia se desenvolver, hiponutrida também, né? Não tinha um caso de desnutrição, mas era diminuído, tá bom? Tudo isso porque a boca não abria. Então, mais uma vez, nós fizemos ali a retirada do enxerto, né? A gente pega aquelas costelas falsas ali, faz a retirada, o cirurgião geral entra. Aqui tem um videozinho. Opa, vou voltar. Aqui tem um videozinho bem bacana, ó, retirando a costela. A imagem fica mais ou menos porque é o R1 que está filmando. Então foi feita a retirada e aqui é uma imagem da pleura, né? Porque a pleura ela tem que continuar intacta quando a gente tira. Então, ó, movimento de inspiração e aspiração e a pleura ali está intacta, né? Então a gente filmou para isso. Bom, então foi entregue para a gente a costela mais uma vez. Isso é fazer decorticalização, tá, gente? A gente tira todo aquele periósteo. A gente deixa aqui mais ou menos uns 4 a 5 milímetros de cartilagem, né, para esse caso, porque nós temos que reconstruir a articulação temporomandibular dessa paciente. E esse protocolo de, Lucas, você inventou da sua cabeça, vou fazer? Não. Esse aqui é um protocolo muito conceituado, que foi descrito por Cabana em 1990. Ele descreveu essa técnica, que é como você, basicamente, resumindo, você entra, faz a retirada agressiva da anquilose, porque ela tem uma grande chance de recidiva, e faz a reconstrução, principalmente em crianças com enxerto costocondral, porque a criança se desenvolve e esse osso desenvolve junto. Se fosse um adulto, por exemplo, com certeza nós não faríamos isso. Nós faríamos uma prótese de ATM, né? Porque o paciente não desenvolve mais, ele chegou no pico do desenvolvimento ósseo dele. Então a gente colocaria uma prótese de ATM nesse local e não precisaria fazer, por exemplo, um enxerto costocondral, tá? O acesso que a gente usa é esse, que é o pré-auricular com extensão de alcaiar, tá? Alcaiar foi o autor que descreveu isso aí, por isso que tem esse nome, né? Colocou o nome dele. Então é por isso que tem o nome. Então aqui a gente fez isso, ó. A gente optou por não raspar todo o cabelo, então a gente raspou só a lateral que a gente iria usar, até por ser uma menina, né? E aqui, ó, você pode perceber que tem uns pontinhos dado no campo e no cabelo, para não contaminar, no couro cabeludo, para não contaminar. A gente faz toda a antisepsia desse local aqui e o máximo de cuidado possível para não contaminar. Ó, aqui, deixa eu voltar ali. Aqui a gente já fez o acesso, ó, já está descolando. Aqui já é o temporal, né? O músculo temporal. Ó, tô expondo aqui toda a região da articulação, tá vendo, ó? E aqui já tô com o cinzel, ó, delimitando toda a região ali. O cuidado aqui, gente, tem que ser extremo. Por quê? Porque você tá na base do crânio, o cérebro tá aqui. Então, se eu tô ali, olho pro lado, tá, tô no cérebro, tá? Tô na base do crânio mesmo. É uma cirurgia muito, mas muito delicada. Precisa de muito cuidado. Ó, aqui eu já fiz a retirada toda e a gente vem com uma broquinha, com uma liminha nessa região medial, porque essa região medial é descrita na literatura como a região que mais acomete em recidiva, em voltar, né? Então a gente precisa entrar nessa região medial aqui e retirar todo e qualquer resquício que tenha de anquilose aqui, tá? Olha o tamanho ali da massa que se formou. Aqui tem côndilo, tem disco articular, tem tudo, tá? O que acontece nesse caso? Aconteceu nesse caso e no outro que eu vou mostrar também. Mesmo retirando a anquilose, a abertura bucal não está grande, está diminuída. A literatura fala que se a gente tiver menos de 20 milímetros, a gente tem que fazer a coronoidectomia ipsilateral. Doutor, não entendi nada, o que você está falando? A gente precisa, por dentro da boca, ir do lado ipsilateral, ou seja, do outro lado, e retirar o processo coronoide. Por quê? Porque o músculo temporal está fazendo uma força muito grande de fechamento, ele meio que atrofiou.
Então a gente faz o corte e a inserção do músculo temporal é no processo coronoide. Então a gente libera esse músculo, tá? Tira a parte óssea e libera o músculo. E aí a gente consegue bastante abertura. Vou mostrar para vocês um outro caso que eu medi bem na hora. Então, a coronectomia é retirar esse pedacinho aqui do processo coronoide, porque é justamente aqui onde se insere o músculo temporal. Ah, a gente só corta e deixa? Não, a gente corta, tira a parte óssea e o músculo fica liberado, tá bom? Lembrando que aqui, se tivesse o crânio, o músculo temporal estaria inserido mais ou menos nessa região aqui, tá bom? E a função dele é fechar a boca, né? Fechar a mandíbula. Então, aqui a gente vai partir para outra incisão, que é a submandibular, com uma retro aqui, né, junta. Ó, então a gente comunica essa região com essa. E aqui a gente vai fazer o retalho miofacial do músculo temporal. Doutor, é só nome estranho atrás de nome estranho. Sim, mas é um nome que tem lógica, tá? Retalho miofacial. O que quer dizer miofacial? É músculo e fáscia, tá? Então, tanto a fáscia do músculo quanto o músculo. E do temporal. Então, retalho miofacial do músculo temporal. Então, o que a gente faz com esse músculo? A gente vai pegar ele, ó, aqui já está levantado, e a gente vai fazer a rotação dele, não vai adiantar colocar, mas a gente faz a rotação dele para dentro aqui dessa cápsula. Por quê? Para que osso não continue pegando em osso. Então, o músculo vai ser como se fosse a cápsula articular, ou disco articular, tá? Então, quando a gente faz a movimentação, o disco articular protege a nossa fossa articular. Nesse caso aqui, o músculo vai fazer esse papel. Então, por aqui, eu coloquei 3 parafusos, coloquei o meu enxerto, e o enxerto está vindo aqui e está bem nessa partezinha aqui. E eu rodei o músculo para dentro. Tá, vamos ver tudo isso funcionando agora, como é que fica? Vamos lá. Olha como é que funciona. Então, a gente fez isso aqui é a costela, tá? Então, a gente fez a reconstrução da articulação dela. Mais uma vez, ó. Tá vendo? E aqui é a sutura, né? Logo após a cirurgia, que o cabelo vai cobrir tudo, né? Então a gente precisa fazer uma sutura bem forte. E nessa região a gente faz uma sutura estética, né? Para que a paciente tenha o mínimo de cicatriz possível. Então, aqui o PO de 15 dias. Olha como é que tá a abertura bucal dela já. PO de 6 meses. Olha a abertura bucal. Teve uma queloidezinha aqui na tráqueo, né? E eu tenho o PO dela de 4 anos. Eu não vou ter aqui nessa apresentação. Que dó. Mas eu tenho hoje já 4 anos na verdade já tem até mais. Se bobear já tem quase 5 para 6 anos de acompanhamento. Mas é uma menina que olha a abertura de boca. Olha o antes e depois. Doutor, a gente percebe que tem uma diferença aqui e tudo mais. Com certeza, gente. É uma paciente que ficou o tempo todo travado. Olha as cáries lá, ó. Olha como é que tá. Tudo errado, né? Então, assim, ela vai começar a se desenvolver agora e com certeza essa paciente, quando tiver aí com 18 anos, vai precisar sim de uma cirurgia ortognática, né? Mas você devolveu qualidade de vida. Nesse dia mesmo, a cidade inteira agradeceu, mandaram mensagem, áudio, agradecendo e falando sobre o paciente. Então, assim, é uma coisa muito legal da nossa profissão, tá? Bom, esse aqui é um outro caso de um outro paciente. Esse aqui também, mesma coisa, apareceu no ambulatório, tinha uma anquilose de ATM, né? Quando a gente olhou, bateu o olho, eu falei, anquilose. A gente fez a tomografia, né? Essa aqui, aquele lugar que ele fez um pouquinho pior, mas olha a diferença aqui para esse aqui, ó. Côndilo normal, anquilosado. Garganta seca, tá, gente? Não é corona, prometo. E aqui a reconstrução também é bem ruimzinha, mas, ó, aqui a gente consegue ver essa diferença, né, do côndilo para a fossa articular. E aqui, olha como é que tá tudo bagunçado, tá vendo? Então, explicando mais uma vez como é que funciona a anquilose, né? Ela vira uma massa articular. A mesma coisa, aqui a gente está fazendo o acesso pré-auricular com extensão de alcaiar, tá bom? Gente, eu estou de olho no horário para não estender muito aqui para vocês também, tá? A gente vai delimitei ali toda a região, ó, com a ajuda de cisel, a gente vai retirando. E aqui, totalmente retirada a anquilose, ó. Fiz a retirada, ó, aqui tá medido, ó, presta atenção, aqui tem mais ou menos 15, uns 18 milímetros de abertura bucal, 17 milímetros de abertura bucal. É muito pouco. Então, precisou se fazer também a coronodectomia ipsilateral, tá?
olha a diferença de abertura de boca antes e olha depois. Entendeu? É muita diferença. Então, a força muscular que é exercida naquele músculo é muito grande. Então, quando a gente não consegue mais de 20 centímetros, desculpa, não é milímetros, 20 milímetros, perdão, falei errado, 20 milímetros, a gente precisa mesmo fazer a coronidectomia lateral. Imagina alguém abrindo uma boca 20 centímetros, avião. Ia ser bom para tirar siso, né? Então, aqui a gente fez a incisão retromandibular também. Mais uma vez, a costela foi retirada, né? Ó, mostrando passo a passo. Entregaram para a gente a costela. Aqui é uma barra de Erich, né? A gente faz um bloqueio oclusal do paciente para colocar no devido lugar mesmo. Essa imagem aqui a gente já tinha aprendido com a outra. Eu falei, ó, vamos tirar uma imagem mais detalhada. Então, ó, retalho, o dobramento do retalho passo a passo. A gente faz a incisão, descola ele e vem retirando ele até colocar lá dentro da força. Mais uma vez, os 3 parafusinhos. Pode falar, à vontade. O corte dessa anquilose, o corte dela é todo com cinzel manual? Não é não. Ela é feita com broca também, tá? É que eu não tenho nas fotos aqui, mas é feito tanto com cisel quanto com broca. É lógico que com a broca o cuidado tem que ser muito maior. Com o cinzel também. Mas a broca, ela é muito perigosa. Você tem que ter muita destreza na mão. Então, por exemplo, primeiro que eu nunca deixaria um R1 fazer isso, né? Então, muito cuidado, sempre muito criterioso. É coisa para R3, para preceptor, não tem jeito. Mas pode ser broca quanto cinzel, tá bom? Os dois funcionam normal. Bom, então a gente reconstruiu mais uma vez. Esse aqui é o PO de 2 meses, né? Ó, abertura grandona, diferença. Ó, aqui é como fica radiograficamente. Ó como é que fica bem apagadinho. Quase que não tem nada aqui, ó. Mas isso depois, com o tempo, ele fica à mostra, tá? Esse enxerto. E o PO de 4 anos desse paciente. Ó a abertura de boca. Viu como é que engordou? O pai dele, quando chegou lá, falou assim, ó, que ele não comia antes, agora ele tá comendo tudo. Então o paciente animou para comer, né? Agora tem a função mastigatória restabelecida. Mais uma vez, é lógico que esse paciente tem uma assimetria facial, vai precisar fazer cirurgia ortognática daqui quando tiver 18 anos, 20 anos mais ou menos, mas você devolve para ele a qualidade de vida dele poder comer, falar, mastigar, enfim, tudo, até beijar, né, gente? Imagina, como é que beija com a boca travada? Não dá. Então esse paciente aí vai conseguir exercer tudo normal. E ele não beija nessa idade, né, gente? Também é claro. Mas mais para frente vai fazer. Bom, aqui tem uma cirurgia também que eu tenho um carinho enorme, uma das minhas maiores cirurgias em relação a tempo também. Nós ficamos nessa cirurgia 12 horas, esse paciente bateu de moto, de frente com uma carreta, e ele fraturou todos os ossos da face. Fratura pós-facial é isso, quando o paciente fratura todos os ossos da face, tá? Aqui em Rondônia tem uma curiosidade, que eu não achava e não via também, por exemplo, em Cuiabá. Qual é essa curiosidade? Aqui, por exemplo, tem muita fratura de coice de cavalo, cerca de fazenda e tudo mais. É bem legal, uma coisa bem legal. E esse paciente estava no sítio, ele estava sem capacete e bateu de frente com uma carreta. Esse cara nasceu de novo. Então, olha aqui, ó, tudo cheio de placa, a gente fez a reconstrução da testa, o nariz dele virou pó, sabe? Ó, fratura do zigomático, fratura total aqui, gente, tá vendo? Ó, a gente faz o acesso aqui e rebate. Essa parte aqui é do olho, né? Ó, pelo outro ângulo a gente fez também todas as reconstruções, ó, nariz, tudo. Esse cara a gente abriu por dentro, por fora, por baixo. Então, ó, teve incisão aqui, tá vendo? Ó, por baixo do olho. Teve incisão por baixo da mandíbula, dentro da boca, foi toda, tá? Esse videozinho aqui é um videozinho que a gente faz para mostrar, ó. Toda a reconstrução, né? As placas. Bem legal, né? E ó, o pós-operatório desse paciente. Olha como é que ele estava depois de 6 meses, ó. Incisão embaixo do olho, 0 cicatriz. Incisão em cima da cabeça, 0 cicatriz. Por baixo aqui, 0, não vê nada.
Esse paciente ele perdeu a visão desse olho, mas não foi na cirurgia, né? Foi no acidente. Então ele já teve um acidente muito grave. Então ele já perdeu a visão, mas ele tem a visão desse olho aqui estava normal, conseguiu enxergar bem, vive bem. E olha só, teve uma perda muito grande aqui também de substância no nariz, né? É uma sequela, infelizmente. Mas olha a condição do paciente. Ele usa óculos aqui, então aparece muito menos do que é, tá? Então, todas essas suturas, elas são plásticas. A gente sutura bem plástico, a intradérmica, né? Para não ter cicatriz mesmo, tá bom? Outro caso que eu queria mostrar para vocês, que eu também tenho um carinho muito grande, é sobre essa paciente. Ela tinha 14 anos. Ah, tem até aqui, ó. 14 anos. 14 years. 14 years. Essa paciente, ela chegou no meu ambulatório e eu confesso que assim, o dia que eu peguei o exame dela, eu tinha feito a biópsia, quando eu peguei o resultado dela, eu peguei a tomografia dela, eu falei, caramba, uma menina de 14 anos passar por uma cirurgia como essa. O Weber Ferguson é um acesso, tá? Então, para esse tipo de lesão, para terço médio da face, principalmente um fibroma ossificante, que é uma lesão muito agressiva, de recidiva muito alta, a gente tinha que ser agressivo também no tratamento. Esse é o acesso, ó. A gente faz uma incisão infraorbital, lateral do nariz, contorna o nariz, faz no meio do lábio e aí rebate toda essa região aqui para o lado. Doutor, você tem foto disso na cirurgia? Tem. Ó, então eu fiz o acesso aqui, infraorbital, lateral do nariz e aqui no lado. Então a gente consegue expor todo o terço médio da face, que era onde tinha a lesão dela, ó, em maxila, tá vendo? Então aqui a gente entra com broca agora e vai retirar tudo isso aqui com margem de segurança. A gente precisa ter muito cuidado, a gente está em base de olho, né? Tem muita coisa aqui que é nobre. Tem um videozinho da minha retirada aqui que eu vou mostrar para vocês também, que a gente está retirando, tá? Sangra bastante, não tem jeito, a artéria maxilar está bem ali, né? Então, ó, vocês vão ver que o sugador não dá conta, a gente entra com compressão pesada mesmo no momento da cirurgia. Ó, retira hemimaxilectomia, né? Fez, foi realizado. Ó como é que o sugador não dá conta, ó. Tá vendo? Não dá conta, não adianta. É entrar com compressão pesada. A gente entra com compressão, fica ali por pelo menos uns 10 minutos, fácil, sem pressa. E aí, essa nossa compressa está embebida em adrenalina também. Então a gente usa adrenalina para conter isso aqui, para conseguir fazer a ligação. A gente vem com eletrocautério e vai ligando artéria por artéria até parar de sangrar. Não pode estar sangrando nada aí no final. Tá bom? Então aqui o tamanho da peça, né? O fibroma. A gente coloca uma plaquinha aqui. Essa plaquinha é para dar suporte para essa região, né? Para não dar queda. Ó, aqui a sutura, tá vendo? É feita toda de fora a fora. E essa aqui é a sutura depois de terminado. Por incrível que pareça, a cicatriz aí é nenhuma. A paciente, eu já vi ela no pós-operatório, infelizmente eu não tirei foto, tá? Falha minha mesmo, conversando com a mãe, com ela, mas assim, ela não tem a parte dos dentes, ela colocou uma prótesezinha ali, mas a cicatriz é zero. Não tem cicatriz, é uma sutura bem delicada que a gente tem ali, e paciente bem tratada, e com certeza a gente vai fazer enxerto depois aí, o pessoal lá vai fazer enxerto, vai fazer tudo, e vai reconstruir e trazer qualidade de vida de novo para essa paciente, que é o nosso objetivo, né? Esse caso aqui é um outro caso muito interessante também que eu tive lá, de certa forma triste, mas quem quer a cirurgia vai saber lidar com isso também, vai ter que aprender a lidar com isso. Esse paciente é o seguinte, ele matou a esposa e ele foi se matar. E quando ele foi se matar, ele colocou a arma aqui no pescoço, e aí ele foi naquele reflexo de ir erguendo e atirou. Quando ele atirou, em vez da bala ir para o cérebro, veio para a face. Então, atravessou aqui, assoalho de boca, palato, pegou o nariz e parou bem aqui do ladinho, tá vendo? Essa cirurgia, inclusive, depois, o plástico entrou com a gente para reconstruir esse ligamento cantal aqui, tá? Então, esse aqui é um videozinho no momento que eu estou retirando a bala, tá bom? Esse paciente pedia várias vezes para eu matar ele na cirurgia. Eu falei, não quero sair de lá vivo, não. Os policiais do lado dele, né? Então, a gente encaminha para assistente social, psicóloga, mas é bem complicado. Ó, retirando a bala, o projétil. Foi a minha amiga anestesista, a doutora Bianca, que filmou isso aí. Ela sempre fala, ó, eu quero crédito na hora que você for apresentar. Vou passar mais uma vez o vídeo. Ó. Então, a gente pega o projétil ali.
Retirando, tá vendo? O paciente não perdeu a visão, não morreu também, tá vivo, né? Então, é um caso que eu acho muito legal, é um caso, assim, uma das coisas que me marcou também na cirurgia, na residência. Esse aqui, ó, é um caso, um dos primeiros que eu peguei, e eu olhava isso e falava, meu Deus do céu, esse cara quebrou tudo. E se você perceber, ele também teve aberturas por aqui, por baixo, teve várias aberturas que a gente fez para operar esse paciente. E a única cicatriz que você vai achar é essa, que já veio pronta, ó, nessa região, e do bigode, que é o que já veio pronto. As outras, nenhuma você vai ver cicatriz, tá? Então é uma cirurgia muito estética mesmo, a gente cuida muito disso, é por isso que demora bastante, né? Aqui é uma fratura de zigoma, então olha como é que está a diferença do antes e depois desse paciente, né? Aqui ainda está bem perto, né? Foi aberto aqui embaixo e aqui do lado. Aqui ficou um pouquinho de cicatriz, mas esse aqui vai sumir também, sumiu, né? Esse paciente, devido ao deslocamento do zigoma, ele não consegue abrir a boca, você vai pedir para ele abrir a boca, ele abre bem pouquinho, porque o arco zigomático e o processo coronário, eles acabam se chocando, né? Então você não consegue fazer ele abrir a boca, e aí a gente faz uma cirurgia e reconstrói. Bom, gente, terminei meus casos aqui que eu tinha, que separei para vocês. Eu queria mostrar para vocês alguns momentos da residência. Esse aqui é o meu preceptor Wagner, que eu falei para vocês. Olha a minha cara de novinho aqui, ó. Não tô também tão velhinho assim, né? Mas o Rafael era meu R+, inclusive mora aqui em Vilhena hoje também. Esse aqui é o pessoal da residência. A minha mãe, ela veio um dia, a gente estava... No momento você vai perceber que tá todo mundo bebendo, mas eu não tô, porque eu tava de plantão. Então, essa aqui é meu preceptor, o Rogério, com a esposa dele e a filhinha. E o Carlos, meu era o R2, e o Rafael R2 e o Carlos R3 na época, né? É o único que tá rindo, né? Esses momentos que a gente não ri assim, ó, são raros, tá, gente? Essas fotos a gente tem que guardar. Ó, aqui no refeitório da clínica, lá do hospital, né? A gente tinha comida e uma comida muito boa. Eu amava aquela comida lá, muito boa mesmo. Sempre tinha uma sobremesinha, coisa chique. Essa foto aqui, olha só como é que eu tô só capa da gaita, ó. Essa foto aqui eu guardo com carinho porque essa paciente falou que eu era muito bonito. E quando a pessoa fala que eu sou bonito, eu costumo guardar bastante, né? De recordação. Ó, esse dia era o dia da prova do novo R1, então eu tava felizaço, sim. Muito feliz. Aqui é o Dr. Rogério, preceptor. Cara, um cara excelente, exemplar. Dr. Wagner, meu parceiro de cirurgia também. Um cara com uma mão assim, ó, incrível. A gente já fez muitos casos aí, muito bons juntos. Bom, mais uma vez ali, ó, esperando, né, para cirurgia começar, sempre tinha esse pãozinho aqui. A gente falava que no hospital tinha um pão com vixe, porque era um pão, quando você abria, não tinha nada. Aí você falava, vixe, então era pão com vixe, né? Ó, não tinha tatuagem nenhuma. Menino novo de tudo, hoje todo rabiscado, né? Ó, esse momento aqui é bem legal, porque quando a gente faz os planejamentos da ortognática, é o R1 que tinha que ir lá para desgastar, né, o modelo de gesso. Então você estava ali, às vezes até de gravata, tudo mais, no meio da rua, e você quer calçado. E aí passava alguém dizendo, não, doutor, isso era o R1, você tinha que estar lá, né, fazendo suas obrigações. Aqui momentos de estudo, né, que a gente parava para discutir os casos, é uma rotina na residência, então é muita leitura, muita discussão, muito planejamento, coisa assim, de muito crescimento mesmo, fantástico. Alguns momentos nossos ali de cirurgia, ó. Aqui, nessa cirurgia eu não estava, eu estava só para auxiliar eles ali mesmo, porque o Leozir, que era um residente já formado, tinha ido lá para operar junto com eles, né? Então, caso que eles tinham preparado juntos. E eu era o R3, não, eu era o R2 na época. Eu estava ali para ajudar só e tal, mas não participei da cirurgia operando, mas sala movimentada, né? Ó, aqui também eu sou o R3, você vai ver que o R3 não trabalha, aí tá aqui o R1 e o R2, né? O R3 tá rindo aí, tá feliz da vida. Eu sempre agradeço, gente, a minha família. Eu sou resultado demais da batalha da minha mãe e do meu pai. Esses caras, meu pai e minha mãe batalharam demais para eu estar aqui hoje. Eu não estou aqui à toa, não sou fruto do acaso. Eu sou muito fruto do que eles lutaram. Só eu sei o quanto meu pai lutou quando chegava as listas de materiais, que vocês também passam por isso. Então, assim, era coisa de doido, assim, a gente não sabia o que fazer. Deus foi muito bom comigo também, graças a Deus. Eu ganhei muita coisa de muita gente também. Então, assim, eu sou fruto de pessoas que lutaram por mim, né? Essa aqui é minha esposa, ela também é dentista, a doutora Ângela.
hoje Ângela Malan, né? Ela é dentista, está no terceiro ano de medicina aqui em Vilhena. Nós nos mudamos para cá, inclusive por isso, né? Ela tinha o sonho de cursar medicina e ela falou, ó, eu te espero, né? E eu falei, então me espera que quando eu me formar a gente vai para onde você quiser, você vai fazer seu curso dos sonhos. E hoje ela está no terceiro ano de medicina, ela já é dentista, ela atende aqui também no consultório, mas cada vez mais está deixando a odontologia, né? Porque quer ser médica e a gente apoia muito, né? Eu tenho também dois doguinhos aqui, né? É o Molt, esse aqui é o Molt, do descolador mesmo, é o Molt. E esse aqui é o Berotec, né? O Berotec é o nosso bulldogzinho francês e o Molt é o Pug. Olha o tamanho da língua do Molt, ele não consegue guardar. Um que um tem de orelha e o outro tem de língua, né? Só fica para fora. Ele tem uma macroglossia, a gente decidiu também não operar ele, ele se adaptou. São nossos bichinhos aí, né? Nossos filhos, vamos supor assim. Gente, eu gosto muito de música também. Eu tenho um home studio na minha casa, né, que eu montei. Então ele tem teclado, baixo, violão, ukulele, guitarra. Tem tudo ali. Eu tenho uma bateria lá dentro do estúdio também. Meus vizinhos, assim, eu não toco muito por causa da correria do dia a dia, mas de vez em quando eu vou lá, desestresso. Meus vizinhos devem odiar, né? Eu tocava aqui na igreja também. Hoje, por causa da pandemia, a gente não está tocando mais, né? Eu não estou tocando. Mas sou da igreja, toco lá. E é um hobby que eu amo, gosto demais. E para terminar, eu queria deixar essa frase para vocês, que é um autor desconhecido que disse, mas eu coloquei isso aqui na minha formatura. Abre-se um sorriso, descubro nele a perfeição que faz de minhas mãos um instrumento. Então, o sorriso de uma pessoa, gente, é a nossa finalidade, é o nosso objetivo, seja esse sorriso por o que quer que seja, né? Então, assim, eu sou um cara muito feliz mesmo pelo que eu trabalho, pela minha profissão, por ser bucomaxilo. Espero que vocês tenham gostado dos casos que eu trouxe. Eu separei com bastante carinho, são casos importantes para mim. Eu teria casos aqui para falar a noite inteira, né? Eu ficaria falando também, mas eu separei alguns principais. Eu fiz questão de separar os que eu fiz na residência, porque eu queria mostrar para vocês que a residência é algo sensacional, gente. É uma experiência assim, ó, única na vida. Eu tenho saudade das coisas que eu aprendi, das coisas que eu vivi, mas também não tenho não, porque eu sofri bastante. Hoje está melhor, né? Mas o crescimento que eu tive, não só como profissional, mas como ser humano, como homem, foi muito grande, tá bom? Eu queria deixar aberto aí, Vitor, para falar, se alguém tiver alguma pergunta sobre os casos, sobre qualquer coisa, eu tô aqui para a gente bater um papo e é isso. Fizeram uma pergunta aí sobre a questão dos gastos, se há algum gasto durante a residência para o residente. Então, o meu raciocínio, o Vitor, não tem, você não precisa comprar nada na residência. O hospital tem tudo, né? Mas, por exemplo, o que eu fiz? Como eu era de fora, o meu primeiro ano eu comprei, eu usei minha bolsa, comprei um guarda-roupa, uma TV, umas coisinhas ali para casa, e dividi sempre em 10 parcelas, né? E paguei. No segundo ano, eu já pensei o contrário. Eu falei, cara, eu preciso montar a minha caixa de materiais, tudo, né? Meu motor de implante, o meu motor, minha caixa de cirurgia ortognática. Então, naquele segundo ano, eu me planejei justamente para isso. Foi o ano que eu dividi tudo em 12 vezes, vi o que eu precisava, foi uma pancada, e eu fiz a minha bolsa me dar esses materiais. Porque a pior coisa seria se eu saísse da residência e não tivesse os meus materiais, né? Então, não é obrigado. Tudo que você precisa tem lá na residência. Mas com certeza eu te daria essa dica de fazer isso. É um planejamento, né? Desde o período que você está na residência já é importante. Com certeza, é isso que eu indico, né, para todo mundo que eu conheço, é justamente isso. Porque o terceiro ano você não pode pensar em comprar material, porque é um ano que você está saindo dali. Você já tem que ter uma reserva de emergência ali para qualquer coisa, foi o que eu pensava. A gente conseguia trabalhar fora, conseguia juntar um dinheiro, né? E, por exemplo, no meu caso, a minha esposa foi fazer medicina. Então, era um custo muito alto, né? Então, assim, a gente tinha plano A, plano B, mas foi o que eu pensei e, graças a Deus, deu certo. Graças a Deus, deu certo. Outro questionamento que eu vi durante foi sobre os procedimentos que são feitos, eles são para o paciente, eles têm algum gasto, ou o SUS cobre, ou são todos O SUS cobre tudo, né? Na residência, Vitor, todas as cirurgias que são feitas no hospital, o SUS cobre tudo.
É lógico que os medicamentos os pacientes compram, porque tem medicamento que o SUS ali é muito difícil de fornecer. E como o custo é muito baixo, acaba que os pacientes compram. Mas o restante, placa, parafuso, tudo, ambiente hospitalar, tudo mais, é tudo pago pelo SUS, tá? Gente, obrigado, tá? Quem tá falando aí da aula também. Obrigado de verdade, Lucas, Carla, Virgílio, Matheus, João, todo mundo aí. Não vou conseguir citar todos os nomes aqui, mas, ó, de verdade, muito obrigado pela consideração, pela atenção também de vocês aí. Para mim é um prazer, sim. Tem até uma pergunta aqui, Vitor, ó. Tem uma dúvida. Hoje você trabalha mais em hospital ou em consultório? Hoje é meio a meio, tá? Porque eu tenho muitas cirurgias ambulatoriais, mas muitas cirurgias também no hospital. Então, eu diria que meio a meio. Eu trabalho nos dois, né? Não tem... Porque, assim, a gente faz siso, eu faço implante, enxerto, a gente faz cirurgia nasal, tem muita cirurgia de ambulatório. Então, a gente fica muito tempo também na clínica, mas o hospital é nossa rotina, né? Não tem jeito. A gente está sempre no hospital operando também. Acho que teve um dos casos que você apresentou aí, que é até quem é seguidor antigo de quando era Book Maxilo, conheceu, que foi o da lesão por arma. Eu lembro bem. Acho que você postou até um vídeo retirando a bala na ocasião. Lembro bem. Seguidor antigo da página. Verdade, hein, Vitor? Seguidor antigo. Esse pessoal aí já tá aí pelo menos há uns 2, 3 anos seguindo a página, né? Acho que tem um bom tempo, viu? Tem um tempinho aí. De quando eu estava no início do curso, no início assim, no meio, mais perto do meio. Enfim, então a gente deixa o nosso muito obrigado a você. Foi um prazer essa aula. Acho que trouxe muita informação interessante, conseguiu tirar muitas dúvidas sobre a residência, que é algo que aqui na nossa região a gente não tem a residência na cidade, então é uma dúvida muito grande, porque acaba que por isso nós não conhecemos pessoas que fizeram residência ou que estão fazendo. E quando a gente conhece, são pessoas como nossos professores, que às vezes parecem uma realidade um pouco distante e que formou há um bom tempo. Então, é uma coisa que eu falei durante todas as aulas. O contato com o professor é muito importante, mas a gente tem que lembrar que os nossos professores formaram há 10, 20 anos atrás e que hoje a gente tem uma realidade diferente. Então, é interessante trazer pessoas que chegaram agora, pessoas mais recentes, para passar um pouco da realidade, passar uma história mais próxima do que nós vivemos. Então, foi muito interessante ter você falando sobre a residência e trazendo casos assim muito interessantes que inimagináveis. Foi Que muito legal, bom. Vitor. Assim, eu sou novo, com certeza, eu estou no começo ainda da minha caminhada, né? Só que é isso que eu falo, eu acho que é até uma junção, sabe? Eu converso muito com o Dr. Wagner. O Dr. Wagner deve ter, assim, só de bucomaxila uns 20 anos, né? E ele é um cara, assim, extremamente meu parceiro. A gente opera muito juntos. A gente está sempre mandando mensagem, de zoeira aí de casa, enfim. E eu acho que essa troca de informação é muito boa. Porque tem coisas que ele tem uma visão e tem coisas que eu tenho outra. Então, é justamente isso. E a diferença, por exemplo, de vocês para mim é só tempo, não tem nada. Ah, eu não sou excepcional. Não. É a mesma coisa, fui aluno como vocês, estudei como vocês e a prática me levou a ter casos como eu tenho hoje, né? São casos grandes? São. Mas a única diferença de vocês para mim é só tempo. Tempo e vocês vão se dedicar e vão chegar lá. Eu queria responder uma pergunta aqui, Vitor. Foi a Letícia que fez, eu achei bem interessante. Vou responder ela. Quando você faz a substituição do côndilo com o osso da costela, é necessário enxerto com osso particulado no enxerto da costela? Não, não é necessário, tá? A costela ali não faz falta. Tirou a costela, sem problema nenhum. Quando fazem enxerto particulado, como na hemimandibulectomia, não usa membrana igual no implante? E o uso do LPRF? Bom, aquele caso em específico eu não usei membrana, tá bom? Porque não era necessário. A gente usa o próprio periósteo, que é a melhor membrana que a gente tem. Agora, quando a gente tem dificuldade, às vezes, de colocar esse periósteo para cobrir toda essa região, aí a gente precisa de uma membrana. Só que nesse caso, a membrana não é igual ao do implante. Ela é de uma absorção mais rápida, mais lenta, tá bom? Então, essa membrana tem que durar aí 6 meses. Então, a gente usa membranas diferentes.
O LPRF usa também, só que no serviço público a gente tem dificuldade da centrífuga, principalmente naquele tempo, naquela época, né? Então, assim, hoje eu nem sei se tem ainda, se lá tem, mas se tivesse disponível, poderia utilizar assim, tá? Bom, acho que é isso. Certo, vou aproveitar para lembrar o pessoal da nossa próxima aula, que vai ser na sexta-feira, às 18 horas, com o tema Planejamento e Marketing na Odontologia, com o Matheus Martins, que é um consultor de marketing aí, que acompanha algumas clínicas odontológicas, então vai trazer muita informação aí para a gente. Na última aula eu acabei confundindo, eu disse que, as duas da sequência seria da cirurgia e da odontologia hospitalar, mas houve uma confusão. A da odontologia hospitalar é na semana que vem, e nessa semana a gente ainda tem mais um na sexta-feira, que é sobre planejamento e marketing na odontologia. Então, é isso, a gente espera todo mundo na próxima aula e contamos com a colaboração de todos engajados aí nesse projeto para a gente conseguir mais doações, para a gente conseguir ajudar um número maior de pessoas. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Superou as expectativas. Estou sempre à disposição, viu, Vitor? Quando precisar, gente, vocês têm meu Instagram aí, vocês podem entrar, qualquer dúvida. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, normal, mas eu sempre respondo, eu tento conversar com todo mundo por ali, tá? E eu acho legal essa troca de informações, um ajudando o outro, é bem legal. Então, pode mandar, o Vitor sabe, às vezes eu demoro, né, Vitor? Mas eu respondo todo mundo, eu tento falar com todo Foi mundo ali. rapidinho dessa vez. Foi, né? Foi rápido. Mas fechou. E aí eu tô aí para ajudar, a gente. Seja em artigo, seja em caso, dúvida, o que vocês tiverem. Falando, doutor, tô com um caso aqui, o que, que o senhor acha? Eu acho isso o máximo. Isso aí me ajuda a crescer também, tá bom? Já estou recebendo mensagens aqui falando que a aula foi massa demais. Então, muito obrigado. Até mais, galera. Fiquem com Deus. Até mais.